Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Universo da Costura Cursos e vamos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é de modelagem e eu vou fazer a modelagem de um vestidinho com divisões e com franzido. Na verdade, esse vestidinho o modelo chama Modelo Três Marias, né, bem conhecido. A gente costuma muito ver ele longo, né, em saias e tal, mas esse é um vestidinho curto, bem básico e muito legal para aprender a fazer. Então, vamos para a modelagem dessa peça. Bem, pessoal, e vamos à modelagem dessa peça. Para fazer esse molde do vestido, nós vamos precisar de uma base de blusa, frente e costa. Eu vou utilizar aqui a base do curso, né, que a gente utiliza aqui nas nossas aulas presenciais, mas você pode utilizar uma outra base que você tem aí na sua casa. Aqui eu fiz a cópia da base frente e na nossa base já tem a marcação aqui de altura do busto, que vai ser exatamente a mesma altura da pala do vestido. Esse modelo ele tem uma pala retinha até aqui a altura do busto e depois ele tem três divisões com franzido. E aqui eu fiz a cópia já no papel e marquei só até a altura do busto. Fiz a marcaçãozinha aqui porque já vai ser exatamente a altura da pala. E aqui na altura do busto eu vou completar essa linha utilizando aqui uma régua. Vai ficar até essa altura a pala. E o próximo passo vai ser colocar aqui o comprimento desse vestido, que vai ser de 87 centímetros. Então, eu coloco aqui o início da fita mais ou menos na metade do ombro e desço aqui em direção à barra, marcando os 87 centímetros. Aqui na barra, eu já vou traçar uma linha com a ajuda do esquadro, apoiando sempre aqui na parte reta e fazendo o traçado. Fiz a marcação do comprimento e aqui continuando eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros aqui no centro frente, marcando do decote para baixo. Vou marcar 2 centímetros e aqui no ombro eu vou marcar 1,5 centímetro. E utilizando aqui a régua curva, eu vou traçar reabrindo esse decote, porque o decote da base, ele fica bem certinho no pescoço. E lá no vestido, ele é um pouquinho mais aberto. Então, eu refiz aqui o decote. E aí, eu já vou apagar aqui essa linha e deixar só a que eu acabei de fazer. Aqui no ombro, eu vou entrar da cava para dentro 1,5 centímetro. E com a régua curva, eu vou refazer esse traçado aqui da cava. Porque esse ombro, ele já fica bem certinho lá no corpo. E o babado, eu não quero que ele fique do ombro para fora. Eu quero que ele fique já encaixadinho aqui no ombro. Por isso, eu entrei aqui 1,5 centímetro. Vai ficar assim a pala. E agora, eu vou fazer aqui as divisões que tem a partezinha do franzido. A primeira divisão aqui, eu vou marcar com 25 centímetros. Faço uma marcação aqui e faço outra próximo aqui ao centro frente. Vou traçar uma linha utilizando o esquadro.
E vou prolongar também essa linha aqui do finalzinho da pala. E agora eu vou colocar aqui o valor que vai servir para formar o franzido aqui dessa segunda parte que vai encaixar na pala. Esse valor eu vou colocar metade da medida que eu tenho aqui. Vai ficar um franzido, mas não muito cheio. Se você quiser bem franzido, você coloca o dobro dessa medida. Mas aí você tem que ter um certo cuidado, porque conforme vai acrescentando aqui as outras, a última parte acaba ficando bem cheio, com bastante franzido. Por isso que aqui eu vou colocar só a metade, para já ir ficando um franzido mais equilibrado. Aí aqui eu vou medir. Tem 22 centímetros, então significa que eu vou precisar aumentar aqui 11, que é justamente a metade. E assim eu vou fazer com todas as outras partes. Fechar aqui com o esquadro. Posiciono aqui bem certinho e fecho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou colocar a altura. Aqui eu coloquei 25 centímetros. E esse segundo aqui vai ser com 20. Aqui foi 25. E esse será com 20 centímetros. Vou fazer a marcação aqui no centro-frente também. E agora eu faço a linha aqui abaixo. Tracei aqui a linha. E agora eu vou colocar novamente o valor que vai servir para fazer o franzido. Vou verificar aqui quanto tem a medida. Aqui tem 33,5. Então, significa que eu vou precisar colocar aqui, vou precisar acrescentar 16,5. Então, eu vou traçar aqui um pouco mais essa linha. E dessa marcação aqui para fora, eu vou marcar os 16,5. Fechar aqui com o esquadro. E aqui tem a marcação do último babado, ficou com 18,5. Eu vou prolongar aqui essa linha. Aqui eu vou colar um papel, porque não vai dar aqui o espaço para colocar a partezinha de franzir. Então, eu vou colar aqui um papel. Então, aqui eu já colei o papel e vou fazer o mesmo processo. Vou medir aqui para ver quanto tem. Medindo aqui eu tenho 50,5. Então, eu vou precisar acrescentar aqui, seria 25,25 milímetros, mas eu vou arredondar para 25,5. Então, aqui eu coloco essa medida de 25,5. Vou continuar aqui essa marcação da linha até os 25. E aqui eu vou completar. Com a ajuda do esquadro, eu finalizo aqui essa linha. E dessa forma, eu tenho aqui a partezinha da pala e tenho as 3 divisões, todas com os espaços para o franzido. Agora eu vou acrescentar aqui as margens de costura. Aqui vai ser 1 centímetro no decote, 1 centímetro no ombro.
Eu tô marcando assim, sem a utilização da fita métrica, mas quem tiver alguma dificuldade pode colocar aqui a fita e fazer a marcação, ó, que vai dar certinho também, tá? Nessas partes aqui abaixo, todas eu vou precisar inserir margem de costura. Margem de costura na parte de cima e também na parte de baixo. Eu vou colocar também aqui na lateral. Essas partes aqui todas eu vou colocar 1 centímetro, só aqui na barra é que eu vou deixar um pouco mais larga, eu vou colocar 2 centímetros. Então aqui eu vou recortar e colocar, colar um papelzinho e colocar essas margens de costura.
Bem, aqui eu já finalizei, já coloquei todas as margens, ó, na pala, na parte 1, que é essa aqui, que é um pouquinho maior, coloquei dos dois lados. Na parte 2, também coloquei aqui, dos dois lados. E no último aqui, que é o último babado, margem de 2 centímetros para a barra e margem também de 1 centímetro aqui na parte de cima. Então, aqui todos estão prontos. Agora, vamos para a parte costa. E aqui, para a modelagem das costas, só vai ser necessário fazer a pala, porque as partes aqui de baixo, essas partes franzidas, dá para fazer com esse mesmo molde da frente. Então, para fazer aqui a pala das costas, eu vou copiar, medindo na lateral aqui, abaixo da cava, exatamente essa mesma altura aqui da parte frente. Então, aqui na parte frente ficou com 4 centímetros. Então, são 4 centímetros que eu vou descer aqui abaixo da cava. E aqui no centro costa, eu vou colocar uma margem de 2 centímetros, porque eu vou fechar uma parte e deixar a outra abertinha e colocar um botãozinho para facilitar para vestir, né? Porque o decote ele não é muito grande, então para passar certinho na cabeça, eu vou deixar aqui uma pequena abertura. Então aqui eu já vou marcar os 4 centímetros, ó, vai ser só isso aqui. E vou copiar aqui normalmente a cava, o ombro, decote e o centro costa. Para fazer essa marcação aqui, essa linha certinha, eu vou utilizar o esquadro. Então, eu posiciono aqui, vou prolongar um pouquinho mais essa linha, porque para posicionar o esquadro, eu sempre preciso de uma reta aqui de apoio. Então, aqui, ó, prolonguei a linha, vou apoiar o esquadro aqui na parte reta e também apoiando aqui nos 4 centímetros. Dessa forma, eu vou conseguir fazer a minha linha aqui bem certinha. Aqui eu vou colocar os 2 centímetros de margem no centro costa. Vou precisar aqui no ombro entrar 1,5 centímetros, porque eu também entrei lá na parte frente e o ombro precisa se encaixar. E também vou precisar diminuir aqui na lateral, na cava, entrar a mesma quantidade que eu entrei aqui na parte frente. Ou eu posso vir aqui e medir, ver quanto que tá o ombro, tá com 9 centímetros. E coloco aqui os 9 centímetros. E aqui no centro costa, eu vou descer também aqui 1 centímetro para fazer o encaixe certinho aqui com a régua de curva. Faço o encaixe aqui e traço novamente. Aqui eu vou apagar essa linha, vou deixar só a que eu acabei de fazer, que é o novo decote. Agora eu vou colocar as margens de costura, 2 centímetros aqui no centro costa, as outras partes eu vou colocar 1 centímetro e recortar. Finalizei aqui a parte costa,
E agora vamos para a modelagem do babadinho da cava. Para fazer essa modelagem do babadinho, eu vou precisar medir aqui a cava da frente mais a cava das costas. Eu meço sempre com a fita em pé, porque aqui é uma linha curva. Aqui a frente deu 20 centímetros. E agora eu vou aqui para a parte costa. As duas partes aqui, frente e costa, ficou 42 centímetros. Aqui eu vou precisar fazer um retângulo com essa medida de 42 centímetros. Aqui tem 42 centímetros e aqui eu coloco a altura, a largura que eu quero que fique esse babado. No caso aqui, eu coloquei 8 centímetros. Vou marcar aqui do outro lado também 8 centímetros e vou fechar esse retângulo. Agora eu vou recortar. E aqui com a régua, eu vou fazer marcações com largura de 4 centímetros. Então, eu vou posicionando aqui a régua e marcando, porque essa régua, ela tem exatamente 4 centímetros. Então, já facilita bastante. Então, eu vou posicionando aqui e vou marcando. Depois que eu fiz todas as marcações, eu agora vou abrir, vou cortar aqui, deixando só um meio centímetro. Vai ficar assim. Eu vou fazer aberturas aqui para dar volume a esse babado, né? Para fazer o movimentozinho do babado. Começar aqui colando esse do meio. Fixar aqui. Aqui eu já colei. E a partir disso, eu vou abrindo aqui 4 centímetros e colando as outras partes. Aqui eu já colei todas as partes, todas com os 4 centímetros. Aqui eu vou refazer essa linha final e vou colocar 1 centímetro de margem de costura.
Bem, aqui eu finalizei, o babadinho da manga ficou assim. E aqui eu estou com todas as partes do molde, a pala da frente, a pala das costas e aqui as outras partes que vai ter o franzinho. E aqui as partezinhas da saia, do vestido, né, que vão ser todas com franzido aqui na junção entre uma e outra, tá? Então aqui o moldezinho tá pronto. Agora é só colocar em cima do tecido e cortar. Bem, vamos ao corte dessa peça. Para fazer essa peça eu vou utilizar aqui essa viscose. E eu vou utilizar 1,5 m dessa viscose. E o vestido foi na base 40, então é um tamanho P. Se você for fazer um M, um G, aí você já precisa acrescentar essa quantidade do tecido. Porque esse aqui eu creio que vai ser assim, bem a conta mesmo, não vai sobrar não, tá? Então, não tem segredo nenhum o corte, os moldes já estão, todas as partes estão com margem de costura, então eu vou só posicionando aqui e fazendo o corte. Essa parte aqui mais larga, esse babado aqui, que é o último, ele não cabe aqui na largura do tecido. Posicionando aqui na largura do tecido, seria para colocar esse cantinho aqui na dobra e cortar aqui para lateral, mas eu já verifiquei e vi que não dá a largura. Então eu vou dobrar aqui, diminuindo um pouquinho, deixando um pouquinho mais estreito para conseguir tirar aqui 2 vezes na largura do tecido. Aí as outras partes eu vou só posicionando e fazendo o corte, porque já estão todas com margem de costura.
Bem, aqui eu finalizei o corte. Aqui eu cortei tirinhas enviesada para fazer o acabamento do decote aqui na parte costa. Porque na parte frente eu vou pegar de um outro tecido e vou cortar para colocar um forrinho. Aqui eu tenho a parte costa, os babados da cava, a pala da frente, que eu vou só colocar em cima do tecidinho de forro e cortar no mesmo formato que está aqui. E aqui eu tenho a parte dos babados, que vai ser franzido. Esse aqui que é o primeiro, o segundo e o terceiro babado, que vai ficar aqui por último. E assim está aqui todas as partes dessa peça cortada. Agora é só levá-la para a costura. Bem, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, então você não pode perder o próximo, porque vai ter a costura, a montagem completa dessa peça. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.